A forma como tratamos aqueles que precisam de nós define o que somos. Na história de hoje, conheceremos Marcos, um senhor que, ao se defrontar com tamanha humilhação, se recorda das coisas mais importantes da vida. Essa história se passa na cidade de São Petersburgo, onde morava um senhor chamado Marcos. Em um dia ensolarado, o senhor, ao sair do trabalho e já exausto, resolveu ir até o hotel mais luxuoso da cidade para repousar. Ao chegar no hotel 5 estrelas, o idoso é barrado na recepção porque suas roupas e aparências não estavam à altura dos outros hóspedes. O senhor usava roupas comuns e um par de sapatos que estavam visivelmente desgastados. Ao passar pela porta automática do hotel, notou que o espaço estava impecável. A decoração moderna era inspirada nos grandes centros culturais da Europa no século XIX. Os assentos eram vermelhos adornados, tinha acolchoado e o piso brilhava refletindo a luz que entrava pelos grandes vitrais da entrada. Na recepção, havia uma mulher bem vestida, com uma postura impecável. Sua maquiagem era bem leve. Quando ela olhou para Marcos entrando no hall de entrada, notou de imediato que ele não era um hóspede ou um cliente, já que estava tão mal vestido. Imaginou que fosse alguém que precisava de informação ou até mesmo um desabrigado que ela teria que expulsar o mais rápido possível para não prejudicar a imagem do hotel. Ao se aproximar dela, ela pode ver que a qualquer momento o sapato daquele idoso poderia abrir e ficou tensa imaginando como se livraria daquele idoso. O velho a cumprimentou e disse que precisava de um quarto. Ao dizer isso, ele tirou sua carteira do bolso. Abismada com a solicitação do idoso maltrapilho, a recepcionista notou apenas um cartão de crédito e o que pareceu ser uma série de documentos. Não havia nada que indicasse que ele era como a maioria dos hóspedes de um hotel 5 estrelas. A mulher então fez sinal para que ele nem continuasse a procurar dinheiro, cartão ou qualquer coisa que fosse na carteira, pois todos os quartos já estavam ocupados. Marcos, ao olhar incrédulo para a recepcionista, notou que seu nome era Mariana e disse: Mariana, eu não tive um dia fácil e passei por muita coisa para chegar aqui. Não tenho como sair pela cidade procurando um quarto. E pelo que pude notar, há cartões de acesso atrás de você sobrando. Vocês possuem pelo menos umas 10 acomodações vagas. Sem saber como reagir, a mulher achou melhor ser honesta com ele e tentou explicar a situação. Senhor, este hotel atende um público classe A. Esse público geralmente chega aqui de carro ou de táxi executivo e não entra a pé. Temos uma reputação na cidade e não podemos colocar em risco entregando um dos nossos quartos vagos a alguém que não é do mesmo nível social que o restante dos hóspedes. O senhor parecia abatido pelo cansaço e mais decepcionado a cada frase que ela pronunciava. Mesmo assim, ele resolveu falar para Mariana que ela estava enganada e que tudo o que ele precisava naquele momento era de um quarto, já que fazia muito tempo que ele não descansava. Poderia ser até o quarto mais simples e com a pior vista. Mariana se limitou a dizer que não era assim que as coisas funcionavam ali. O velho então pediu para falar com a gerência, mas quem apareceu foi o supervisor do hotel. O supervisor se chamava Luiz e se apresentou sem sequer cumprimentar Marcos. A recepcionista rapidamente contou o que estava acontecendo, e Luiz não deixou de olhar o homem nos olhos em momento nenhum, mantendo uma postura rígida. Luiz deu razão à recepcionista e disse ao velho que algumas quadras mais adiante havia um hotel com menos estrelas, que lá ele poderia ser atendido. Mas Marcos se recusou a andar na direção indicada pelo supervisor. Então Luiz pediu a intervenção do segurança, que agarrou o velho e o arrastou até a porta de entrada. Quando já estava a meio caminho, o supervisor pediu que o segurança parasse o velho. Marcos pensou que, enfim, aquelas pessoas tinham percebido o erro que estavam cometendo. Mas não era isso. O supervisor disse para os seguranças tirá-lo pela entrada de serviço, pois não pegaria bem se visse aquela cena bem na entrada social do hotel. O segurança conduziu o velho sem problemas para um corredor até os fundos do hotel. O velho protestava e dizia que estavam todos cometendo um erro e que queria falar com a gerência, mas os seguranças só faziam o que o supervisor mandou. Ao chegarem na área de serviço, deram de cara com Ana, que estava operando as máquinas de lavar roupas do hotel. Ao ver o segurança grandalhão usando tanta força contra um senhor de idade, ela disse para ele parar com aquilo. O segurança respeitou Ana e soltou o idoso. O segurança disse que só estava cumprindo ordens e que se ela não gostava daquilo, que reclamasse com a supervisão.
Mas Ana disse que a entrada de serviço era responsabilidade dela e que ela ia cuidar do resto. O segurança saiu dizendo que o velho era responsabilidade dela então e que ela se virasse. Ana se aproximou do homem e perguntou seu nome. Ele respondeu fechando os olhos e levando a mão à cabeça. Ana prontamente tirou do bolso uma pílula branca e ofereceu a ele. Ela disse para ele tomar a aspirina para melhorar. O velho agradeceu e a mulher disse que seu turno já havia terminado. Agora estava esperando o marido vir buscá-la. Enquanto isso, uma dupla de camareiras apareceu na área de serviço e viram Ana com um homem pobre e descabelado. Elas não perderam tempo e provocaram a colega, dizendo que sabiam que o marido dela não era a coisa mais capacitada da terra, mas que trocá-lo por aquele homem já era demais. Marcos achou esse comentário engraçado e nem ligou, mesmo Ana ficando encabulada e lhe pedindo desculpas pelo ocorrido. As camareiras foram embora rindo, e Marcos quis saber que comentário foi aquele sobre o marido dela não ser uma pessoa capacitada. Ana respirou fundo e começou a contar a história. Seu marido Luan era deficiente físico, perdeu uma perna em um atropelamento. É claro que Luan não ficou feliz com isso, mas não se desesperou. Ana disse que, apesar de tudo, ele estava grato por ter sobrevivido e que acreditava que ainda teria um futuro promissor. A única posse de valor do casal era um carro popular que tinha comprado com 4 anos de muita economia e sacrifício. Marcos acompanhou Ana até a saída da área de serviço, por onde o segurança queria chutá-lo. Então, Ana o convidou para conhecer o seu marido e a casa deles. Ele ficou surpreso com o convite e resolveu aceitar, já que não havia conseguido regularizar sua estadia no hotel. Os dois entraram no carro de Luan e foram em direção à casa na periferia da cidade. O marido de Ana era mesmo um cara bacana, sabia conversar e não estranhou a amizade repentina. Para que Luan pudesse dirigir, o carro era adaptado para sua deficiência física. Durante todo o trajeto, Luan não reclamou da vida e mantinha um ar de leveza. Fazia muito tempo que Marcos não se sentia à vontade com alguém há anos. Ele conseguiu descansar na casa de Ana e Luan, sem precisar deixar de conversar com os dois. As horas foram passando. Ana achou que aquele senhor de idade talvez não tivesse para onde ir e o convidou para passar a noite. Marcos aceitou e dormiu no antigo sofá que ficava na sala. No dia seguinte, Marcos se levantou e tentou arrumar os cabelos e a camisa, recusando a oferta de Ana, que se prontificou em passar sua roupa. Marcos apenas pediu que Luan o deixasse no hotel, já que Ana também iria para lá, e foi pela área de serviço que os dois entraram. Ana não contestou as ações de Marcos, mas temia que ele pudesse ser expulso novamente. Marcos atravessou os corredores do fundo do hotel até alcançar o lobby. Parou perto de Mariana, que conversava com uma mulher de terno e crachá. Essa mulher se chamava Luana e deveria ser a gerente do lugar. Marcos se aproximou e Mariana sentiu um frio na barriga quando viu. Ela pediu licença para a gerente e foi na direção dele para retirá-lo de lá. Ao ver o comportamento da recepcionista, Luana ficou pálida. Marcos ignorou Mariana e passou a falar diretamente com a gerente Luana. Como é que você está administrando as coisas por aqui? Eu estava a um passo de te dar uma promoção, te colocar na gerência de outros hotéis da nossa rede. Mas parece que essas pessoas aqui não fazem a menor ideia para quem elas trabalham. Luana começou a pedir desculpas a Marcos e Mariana, enfim, percebeu que estava diante do dono do hotel. Pediu 1000 perdões, dizendo que não reconheceu Marcos vestido daquele jeito. Marcos disse que tentou se identificar e que tirou a carteira para mostrar seus documentos e ela não deixou ele nem se apresentar. Ele estava vestindo roupa simples porque, uma vez por mês, fazia trabalhos voluntários em um abrigo de animais daquela região. Tinha passado muito tempo organizando as coisas no abrigo e não se deu conta de que estava sem celular para chamar um carro para levá-lo para casa. Por isso, resolveu ir até um de seus hotéis mais próximos. Mas para Marcos, tudo isso era de menos. Ele disse que o tratamento que deram a ele era inaceitável. Aquele tratamento era cruel e sem a mínima consideração pelo ser humano presente ali. Marcos disse que teria que revisar o papel de todos os funcionários naquele hotel e não tinha como garantir que gerente, supervisor, recepcionista e segurança manteriam seus empregos. Porém, deixou claro que Ana, a responsável pela área de serviço, havia se mostrado uma pessoa com muito mais trato para lidar com a situação. Mariana pediu que não fosse mandada embora, pois ela reconheceu seu erro e estava disposta a mudar. Então, Marcos disse que ela poderia ficar, mas teria que fazer um mês de estágio na área de serviço do hotel. Mariana disse que não faria isso e que não participaria daquela punição,
Ela se sentiria humilhada e rebaixada. Marcos olhou com pena para ela, colocou as mãos em seus ombros e disse com toda a calma do mundo: Quer dizer que você acha que ser cozinheira, faxineira e camareira é ser humilhada? Acha que essas pessoas não estão à sua altura? Pois saiba que elas são muito dignas. E a única coisa inaceitável aqui é a sua falta de humildade. No dia seguinte, um homem de terno e gravata chegou ao fim da tarde à casa de Ana. Ele se apresentou e disse que cuidava de assuntos para o senhor Marcos. Àquela altura, Ana já sabia que o velho que conheceu no dia anterior era, na verdade, o seu chefe do hotel, e não podia acreditar em tudo aquilo que aconteceu. Contudo, o homem de terno estava ali para dar boas notícias. Luan ganharia uma perna prostática e um tratamento de fisioterapia ético para suas dores. Também teria uma casa melhor e mais espaçosa em outra parte da cidade, mais próxima da área comercial. Além disso, se Ana concordasse, iria pagar um curso intensivo de administração para que ela se preparasse para assumir um cargo de nível mais alto no hotel. Ana e Luan ficaram atordoados com as notícias. Estavam felizes, mas ao mesmo tempo achavam que era um presente demais para um casal que não tinha feito nada de especial para aquele senhor de idade. O engravatado então respondeu que o mundo tinha virado um lugar cheio de pessoas mesquinhas, orgulhosas e egoístas. Um ato de bondade como o de Ana e Luan deveriam ser recompensado, já que é um ato tão raro nos dias atuais. Se você gostou desse vídeo, peço por favor para retribuir com carinho deixando seu joinha. E esse vídeo que está aparecendo na tela provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão para você e até o próximo vídeo. A forma como tratamos aqueles que precisam de nós define o que somos. Na história de hoje, conheceremos Marcos, um senhor que ao se defrontar com tamanha humilhação, se recorda das